Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja. Meu nome é Jefferson Viscardi. Eu quero agradecer primeiramente aos organizadores desse evento que encontraram no meu trabalho seriedade suficiente para compor o quadro daqueles que têm alguma coisa útil a dizer. Muito obrigado. Eu realizo já há mais de 4 anos um projeto que chamo de humanitário chamado Diálogo com os Espíritos. Já temos mais de 650 horas de diálogo com os espíritos capturados, aonde buscamos ouvir a sabedoria de todos e deixamos disponível a todas as pessoas gratuitamente para que possam ouvir quantas vezes quiserem. Isso tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Mas tudo o que fazemos não é para nós, é um empréstimo da espiritualidade, para que naquele meio e daquela forma, servindo-se com sabedoria, possamos agregar o que é útil e o que é bom para o nosso espírito. E deixar, abandonar, dissociar-se do que não é bom, do que é inútil, do que não soma ao nosso espírito. Eu vou passar para vocês aqui 2 exercícios. Vocês vão fazer durante este encontro, mas serve para levarem para a vida toda. E pode apostar, vai ser muito útil. O título da nossa a colocação que queremos fazer aqui hoje é a paz de espírito como maior realização que convém edificar. O primeiro exercício se divide em 2 aspectos. O primeiro aspecto desse exercício é você ficar em paz. Só isso. Só isso. Mas vamos traduzir esse ficar em paz do propósito desse exercício. Esse ficar em paz é você não se deixar levar pelos impulsos do corpo de movimento que fazem você perder o seu foco. Na 4ª nobre verdade do Buda, ele fala sobre o caminho óctuplo. Esse caminho óctuplo traz-nos o conhecimento sobre a atenção plena. E é isso que é disso que esse exercício trata. A atenção plena. Tente ficar em paz, no sentido de não se mexer, não ficar estátua, porque não é uma brincadeira infantil. Fique em paz. Perceba que o seu corpo vai querer se mexer de várias maneiras. Apenas fique em paz. Em paz. Não permita que seu corpo execute movimentos aleatórios, desnecessários,
Apenas fique em paz. Parece simples, mas não é. Daqui a pouco a perna começa a mexer, o braço começa a mexer, é uma coceira aqui, outra ali. O corpo não para. E como a gente sempre satisfez o corpo, não temos a noção que isso acontece, é automático e tira a nossa capacidade de viver a atenção plena correta. E logo, emanamos uma realidade vibratória que nos deixa presos a essa realidade. A nossa, dentro desse circuito vicioso, a nossa capacidade de exercitar uma forma de experienciar a vida ou acessar os pensamentos de maneira desapegada, nossa capacidade de fazer isso fica comprometida. E nem percebemos. Por que ser assim? Porque isso muito dificilmente nos chega à consciência. Muitos dos automatismos que incorporamos correspondem mais à nossa necessidade de ser reconhecidos e pertencer a um grupo de onde aure o reflexo que permite definir quem somos, ficando comprometida a nossa capacidade de olhar para dentro de nós, ser tudo o que podemos ser e viver essa liberdade proposta pela espiritualidade. E quando você percebe tudo isso, você começa a notar quão difícil é o simples. O quão difícil é o simples. Por que alguém tem que estar fazendo alguma coisa a todo minuto, se não para que não julguem-no, não julguem-na como uma pessoa estranha? Eu nunca vivi a experiência da droga, de nenhum tipo. Mas quando a gente começa a ouvir as pessoas genuinamente, sem a necessidade que ela termine logo de falar para eu colocar logo o meu ponto de vista, para eu não ser mal visto, ou para que aquilo que eu pense não seja atacado ou não compreendido. Quando alguém age desse jeito, e quando não vive escravo dos movimentos aleatórios do corpo, deixa de ativar essa ansiedade dentro de si próprio. E fazendo isso, ele cria
no seu espírito, as condições necessárias diariamente, mesmo que seja um pouco por vez, mas dentro daquilo que é o seu melhor. Você cria uma resistência e uma habilidade de gravitar aonde a simplicidade permite o seu despertar. Então o primeiro exercício é esse. Atenção plena, dividido em dois aspectos. O primeiro eu já falei, que é você perceber que o movimento do seu corpo é uma força que representa uma aprovação. Aprovação de saber se você vai ficar pleno, em paz, aonde o teu eu deseja estar, ou se você é mais um graveto que no primeiro vento vai para cá, vai para lá e daqui a pouco está em todos os lugares, menos no teu centro, menos centrado em si próprio. Com tudo e com todos, tendo a tudo e tendo a todos, menos a si próprio. É um exercício. E durante esse encontro, já comece a realizá-lo. É um processo constante de autorrealização e acesso aos ensinamentos que a vida nos proporciona diariamente. O segundo aspecto desse exercício é você não permitir que o externo tenha força, porque tudo aquilo que tem força para nós é o que damos força, sobretudo no mundo mental. Para que você possa manter sua atenção plena. Então, quem define os movimentos que serão feitos pelo seu corpo a partir de agora é você. E você só vai fazer os movimentos que são necessários. Sem exagero, não é brincar de estátua, só aquilo que é necessário. Nada mais. O externo, que vai ter a sua atenção, é aquele que você disser que vai ter. Nada mais. O gato pulou, derrubou, bateram na janela, um barulho. Agora, eu não estou para isso. Nada disso é ruim, nada disso é bom. São eventos desprovidos de um adjetivo. Veja, estamos falando da paz de espírito. Quando você se treina a interpretar tudo como eventos desprovidos de adjetivos intrínsecos, você está começando a levar a sério
quando diz que quer trabalhar o seu despertar espiritual, seja o que for isso. Graças a Deus. Porque para cada um é uma coisa. O segundo exercício é um complemento do primeiro, mas é diferente. O segundo exercício corresponde ao que disse um espírito no diálogo com os espíritos, chamado Novox Diactrix. Ele disse assim: o maior estudo é você sair na rua e não julgar ninguém. Mas Deus colocou, como dizem alguns, o inimigo aonde o ser humano, no último lugar que o ser humano ia olhar, dentro de si próprio. E chamam esse inimigo de mente, definindo-a como um instrumento de provação divina que vai sempre te aconselhar a perder a sua paz em relação ao que acontece fora da circunferência, não só da sua zona de conforto, mas das suas preferências, daquilo que você aprendeu que precisa ser, ou existir, ou acontecer, para que você tenha satisfeita as suas 6 necessidades humanas. As necessidades humanas, segundo Tony Robbins, que propôs essa ideia, são 6. E a primeira delas é de segurança, de constância. Nós precisamos ter certeza que o chão não vai cair, que o teto não vai cair, que a comida não vai fazer mal, uma certa segurança para que desse conforto, dentro dessa circunferência, dessa zona de conforto, possamos existir. A segunda necessidade humana, segundo ele, é a da variedade. As coisas precisam ser certas, mas não certas demais e nem monótonas, porque senão acaba a graça. Somos nós, ainda espíritos muito identificados com a matéria, animalizados, ou podemos definir como sendo seres humanizados, que, conforme o ambiente em que crescemos, agimos segundo o sistema de crença que emprestamos dos circunstantes. Eu preciso de segurança para estar em paz. Dizemos assim: eu preciso de variedade. Eu não posso viver uma vida monótona para estar em paz. O terceiro: eu preciso de significância, eu preciso de reconhecimento para eu estar em paz. A sério? Nós queremos ser alguma coisa para alguém, nem que seja para nosso Senhor Jesus Cristo.
para a nossa religião, para a sociedade. E quando alguma coisa impede a satisfação desse desejo, sim, que é um desejo, ficamos contrariados. E eu estava dizendo da mente, que dizem que é o inimigo, mas não é, é só uma ferramenta neutra que causa aprovação. Ela vai dizer assim: você não fez a diferença nenhuma no mundo. Cadê a segurança? Olha, essa pessoa e as ações dela não estão proporcionando a segurança que você precisa. Brigue! Ela deu a proposta. Agora vem o teu livre-arbítrio. Como você se sente a respeito? Aí você vai dizer assim: muito bem. A minha maior moeda e o meu maior tesouro, a moeda mais valiosa que eu possa ter durante a minha jornada como ser humanizado, na carne ou fora dela, é a minha paz de espírito. Eu vou abrir mão disso? Não. Eu não tenho que dar testemunho da minha irrestrita confiança não só nos desígnios de Deus, mas na imortalidade da alma, como espiritualista que sou? Afinal de contas, estamos aqui entre médiuns. Como posso permitir que essa crença me condicione tanto ao ponto de brigar com quem as estruturas filosóficas de valores morais que eu esposo na minha religião ou filosofia de vida não permitem que eu haja com desamor? Essa inconsistência vai sendo jogado para o subconsciente, para o inconsciente pessoal, como dizia Jung. E esses pensamentos que são ignorados, reprimidos pela consciência, no inconsciente pessoal, se tornam complexos quando se agrupam. E eles procuram a luz do dia. E é aquela coisa que tem dentro de você, que foi sendo ignorada, reprimida, esquecida, que não vai para lugar algum, fica dentro de você. É a fonte da sua ansiedade. Muito bem. Está em paz? Começamos agora a perceber que o simples só é difícil porque estamos condicionados que precisamos de ter as necessidades humanas satisfeitas. Mas se você é um espírito, são as necessidades espirituais que mais convém que sejam satisfeitas. Faz sentido. Então você vai viver a vida como quem luta para que as necessidades humanas tuas sejam satisfeitas? Ou como quem permite que o espírito se satisfaça? Porque são dois pontos de vista diferentes que fazem toda a diferença. Ou você é um humano que tem um espírito, ou você é um espírito que tem um humano.
Se eu sou um espírito que tem um humano, eu sou imortal? Qual necessidade me define humana? Nenhuma. Nenhuma. Aonde quer que eu esteja, se eu sou um espírito encarnado, não um humano que tem um espírito, por que eu vou ter necessidade de segurança? E cada vez mais. Hoje você se acostumou a nível 1 de necessidade de segurança. Amanhã a nível 2. Depois a nível 3. Depois tu não consegue mais viver aqui nessa faixa vibratória de necessidade de segurança. Agora a tua necessidade de segurança já corresponde a outros níveis mais intrínsecos, mais delicados. Você se torna um viciado nos 5 agregados. E no caso que estamos falando, é no agregado da sensação e da percepção. Mas você vê como todos estão muito intimamente ligados. Nós vivemos dentro de uma realidade onde precisa existir forma material. O que define um ser humanizado é que ele só consegue existir dentro dos parâmetros dos 5 agregados do Buda. Formação mental. Você precisa ter para ser um ser humanizado. Fora disso, tu vai viver o espírito. Forma material. O segundo agregado, sensação. O terceiro, percepção. O quarto agregado, formação mental. Formação mental, os seus pensamentos. Como que você vai viver sem pensar? Não é viver sem pensar, é viver sem o apego e a necessidade de pensar para que você se defina. É sem permitir que estas coisas definam-no ou definam-na. Então, você tem o quinto agregado, que é o da consciência. Aquilo que você acredita, que pensa, que toma como verdade. E o que muitas vezes impede você de travar um diálogo sincero com outras pessoas. Porque quando a nossa verdade é atingida na estrutura que forma, nas bases que formam sua estrutura, nas referências que nos são muito queridas, perdemos o nosso centro e nos desestabilizamos. Começa a haver uma trepidação que surge do interior e você quer logo calar a boca daquela pessoa, ou você quer combater aquele movimento, ou você quer que qualquer coisa que esteja acontecendo à sua volta pare de existir, com medo de perder o teu senso de identidade. E esse medo surge porque foi construído sobre bases impermanentes. O Buda disse que essa realidade humana é uma realidade de insatisfação, por isso que ele disse que a vida é sofrimento. Uma realidade. Sabe por que eu faço essas pausas? Para dar o tempo de você se estudar. O que está acontecendo dentro de mim? Se pergunte. Eu tinha expectativa que ele continuasse falando?
ele é melhor ou pior agora? Porque parou de falar? Ele está fazendo isso consciente, inconsciente? Merece a minha atenção? Ou não? Eu preciso de conhecimento? Você precisa. Então, voltando. Essa colocação que você faz para si próprio a respeito de tudo à sua volta, traz para si uma ansiedade ou uma paz, dependendo de onde está a estrutura da base que mantém o teu centro de pé. Então vamos revisar algumas coisas para que cheguemos a esse ponto novamente, antes que dali possamos avançar. Se o ser humanizado tem as necessidades humanas, e se elas são 6, e você vive isso, é uma coisa, você ficar apegado a isso é outra. Se os 5 agregados lhe definem, você fica preso nessa maneira de viver a experiência. Você vive através da interpretação da vida de um ser humanizado. Esse ser humanizado tem os seus limites, ele não consegue ser universalista. Por quê? O humano precisa, que eu estava dizendo, da segurança. O humano precisa da constância. Segundo, da variedade, da inconstância, para que a monotonia não seja responsável por um estado de espírito que ele não quer viver. Olha aí, atribuindo ao externo. Terceiro, o ser humano precisa de significância, precisa ser uma pessoa significativa, fazer a diferença para si próprio, para os circunstantes ou para um ser todo-poderoso, um Deus que ele professe, uma espiritualidade que ele acredita como digna de atribuir-lhe significância. Depois, o ser humano tem a necessidade de amor e conexão. Sabe aquela necessidade de pertencer a esse grupo, ou aquele grupo, a ter esse número de pessoas de acordo com sua visão de vida, ou aquele número de pessoas dando suporte para o que você acredita? É isso. É você se perdendo dentro da necessidade humana de amor e conexão. Porque o espírito já tem isso dentro dele. Ele pode viver isso e expressar isso sem a atitude de criar dependência. Ou seja, eu faço isso para você, mas você tem que fazer isso também. É justo, você bota ali a cobrança. Deixa de ser amor incondicional, passa a ser um amor que tem condição porque vem de você. E tudo que vem de você é humano. Aquilo que vem da fonte é constante, é perene. Então, a quinta necessidade humana é a necessidade de crescimento. O ser humano precisa crescer. E se é uma imposição da vida na matéria, vivamo-la. Mas sem deixar que isso nos defina.
Porque é aí que falhamos. É aí que nos entregamos à prisão mental, emocional e física para o nosso espírito. E por último, o ser humano tem necessidade de contribuição. Ele tem que tem aquilo dentro dele. Se eu não contribuo de alguma forma com o mundo, não, falta alguma coisa, aquela ansiedade começa, você começa a sentir mal, você começa a se sentir mal, você começa a ficar deslocado, a não ser você mesmo. Quando o ser humano tem todas essas necessidades em constante circunvolução, mas no sentido de progresso contínuo, ele fica aquém da realidade, começa a ficar depressivo, a se integrar e a se entregar a processos destrutivos por meio dos vícios, da sensualidade, das drogas. Ou seja, desvalorizando todo um contexto que existe para o propósito de servi-lo na libertação, na emancipação, na sua ascensão. Muito bem. Então eu estava falando para você sobre o segundo exercício de atenção plena agora para com os ditames da mente. Porque veja, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você sabe o que é certo e o que é errado, mais você vai ter pontos de referências como ferramentas para julgar. E separar um do outro. E acreditar-se capaz de separar o bem do mal, segundo um espírito, no diálogo com os espíritos, é o maior mal do ser humano. Ele acredita-se capaz de julgar o certo do errado. Quantos são os pontos de referências que temos? Não importa o número, pode ser um número muito grande, que ainda assim não temos todos. Somos frutos do meio onde crescemos. E as coisas às quais tiveram acesso os agregados que nos regem são limitadas para dizer que sabemos alguma coisa. Então é esse saber. O Sócrates, pelo oráculo de Delfos, foi nomeado como o mais sábio de Atenas. E ele foi saber por quê. Aí ele foi perguntar para o outro, perguntar para o outro. E nas suas questões ele acabou descobrindo que todo mundo sabia. Mas ninguém sabia que nada sabia. E achava que sabia. A prisão da personalidade. Começa-se a compreender um pouco o diálogo com os espíritos. Ouvir, sim senhor, pois não. Sem esquecer que o que está sendo dito pode ser, como pode não ser. Por mais que não pertença ao âmbito das
referências que adquiri no meu ambiente, através do condicionamento que me foi dado, entregue pelos circunstantes, aquilo pode ser uma realidade fora da minha zona de atuação que me permitiram os agregados que me definem. E segundo, para que julgar? Se eu sou melhor, eu ensino com o meu exemplo, fazendo melhor. Mas, veja, se você é melhor que eu em alguma coisa, tem alguma coisa que você não é melhor que si próprio. Como assim? Você é perfeito? Você é perfeita? Não. Então, quando eu vejo inconsistência na ação, na vida de alguém, ou no que diz, ou na filosofia de alguém, é momento de... Podemos até viver essa indignação, se ainda não tivermos dominado essa indignação, que deveríamos ter feito, porque não nascemos ontem, e cada dia na academia, quando os exercícios são feitos de maneira correta, né, e a alimentação própria, apropriada, ele vem para somar. E se no final de 30 anos eu estou do mesmo jeito que eu estava no primeiro, eu posso julgar alguém? Sobretudo quando não temos uma fortaleza emocional de ouvir sem ter medo que aquilo vá desestabilizar e tirar o meu chão. Não é? Então, tenhamos isso em mente. Que a paz de espírito é a moeda mais preciosa que podemos adquirir. E só podemos conquistar isso de nós para nós mesmos, permitindo que o outro e os outros sejam o que são, eventos sem adjetivo intrinsecamente agregado. Esse porque fez isso é mau, não merece meu amor. Não. Esse porque fez isso é mau, tirou minha paz. Não. É só um evento desprovido de um adjetivo intrínseco. Se eu vejo a realidade assim, ao praticar o segundo exercício, que a mente me atiçar e disser, fique contrariado com isso, eu vou dizer, não, não, não. Por que eu vou ficar contrariado? Ah, porque tirou a sua segurança. Você não está mais se sentindo seguro com isso. Você tem que ir lá e brigar com isso. Tá, mas se eu sou um ser humano, eu tenho que dar. Mas se eu sou um espírito? E eu tenho irrestrita confiança nos desígnios de Deus, aconteceu por um motivo. Para me provar. E a partir daquela prova, eu permanecendo em paz. Porque o que a pessoa pode tirar de você que não seja, primeiro, da vontade de Deus? Segundo, sabendo que você é um espírito imortal. Que não morre, não tem nada que a pessoa possa tirar de você. Então, quando você interioriza isso, porque conhecimento é uma coisa. Não busque conhecimento. Não busque nada. Esteja em paz. Só isso. Se o conhecimento é como um barco que permite que naveguemos de um ponto a outro, é só o barco. Não define quem eu sou.
Fique em paz. É a maior realização que convém edificar em cada dia. No Livro dos Espíritos, questão 1, Deus é a inteligência primeira e causa primária de todas as coisas. Se a sua inteligência moral permite que você ignore uma codificação como essa, a gente dá um desconto. Mas se você a respeita, qual sentido faz você querer defender tudo e achar que você é que faz as coisas? Quando eu faço as coisas, eu preciso do reconhecimento externo. Porque qual que é o propósito de eu fazer então? Mas quando é feito através de mim, eu sou um instrumento de Deus. Que foi feito, foi feito. A quem tocou, tocou. Quem merece o crédito, quem fez. Eu sou apenas um médium. Eu apenas faço esse meio de campo entre aquilo que precisa acontecer e o motor imóvel, que é Deus, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Assim, não preciso de nada disso. Então comece a perceber, no primeiro exercício, quando você, com atenção plena, define qual é a sua paz, essa paz define você. Porque agora o seu corpo não está mais dizendo o que você é, o que você não é você que diz. E você só se movimenta com propósito. Começa a perceber que aquilo que acontece no externo são eventos desprovidos de qualidade e que quando você der atenção a eles, terão sua atenção plena. Você vai parar de fazer completamente o que está fazendo e mudar para aquele mundo e viver no aqui e no agora. Então o teu espírito está presente. A necessidade humana vai sendo acalmada, dissociada de uma definição de realidade para você. E a ansiedade vai embora. O que vai me contrariar? Ah, mas você é perfeito. É um processo constante de despertar que para cada um tem uma profundidade diferente, segundo a disciplina diária de si para consigo mesmo. Se os ensinamentos dos grandes mestres da humanidade, segundo o espiritualismo ecumênico universal, é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, viver sem intencionalidade, libertar-se do apego às posses, paixões e desejos, qual outra atividade pode me levar ao real sucesso, à realização verdadeira, que é a minha paz de espírito, que é conquistar a mim mesmo para o bem e para a paz? Não. Também não é um processo de exclusão de nada, mas de inclusão, de universalidade dos sentidos, do sentimento. É emanar amor. Não porque você é o amor, porque você é o médium, o meio pelo qual as coisas acontecem e se realizam. Assim como os animais, os objetos, as forças da natureza e qualquer evento que aconteça. Não tem porquê. Quando você tem
e trabalha isso diariamente, quando você tem essa percepção e trabalha essa forma de sentir a realidade à sua volta, não tem porquê você permitir gratuitamente que qualquer um ou qualquer evento tire a sua paz de espírito. Então não estamos falando de que existe um ou outro perfeito. Cada um tem o seu grau de depuração. E não precisa que todo mundo esteja no meu nível ou abaixo dele para eu estar em paz. Pode ter muita gente melhor que eu, que também aquilo é só um evento. E utilizar tudo como ferramenta de autoconhecimento. Para que a gente possa se libertar de tudo isso. Então, o segundo exercício é você realmente ouvir tudo que a mente sabe a respeito do que não é certo, do que te incomoda. Agradecer o aviso, porque às vezes realmente, para que o corpo se mantenha equilibrado, precisamos ouvir esses avisos de não permanecer num lugar onde a nossa saúde é minada. Mas isso é 1% das vezes que nos irritamos. E nem assim precisa se irritar. Saia do lugar. Procure o equilíbrio. Isso o corpo faz naturalmente. E você só observa. Então, viva a vida como alguém que sabe aonde vive o real inimigo, que não é inimigo, é uma ferramenta divina, que é a mente, que vai atiçar você a julgar os outros, a julgar a si próprio, a ser alguém que não tem paz. E responsabilizar a tudo e a todos, até a si próprio, agindo como um ser humanizado, um humano encarnado, uma personalidade com o dia certo para morrer. É como dizer, eu não me chamo Jefferson Viscardi. Esse é o nome do meu corpo para essa encarnação. É trazer a consciência diariamente, com exercícios de atenção plena, correta, vivendo dentro dessa frequência vibratória da paz, para que ela viva dentro de mim. E então, quando o movimento que o meu corpo faz é aquele que eu digo para ele fazer, eu sou senhor de mim mesmo. Não sou escravo nem das sensações, nem das percepções, nem dos meus pensamentos e nem da minha consciência. Quando aquilo que é externo não rouba a minha atenção, porque não existe roubar, é a gente que dá, porque acha que vai ser melhor com aquele tipo de entrosamento, porque para sanar a segunda, a necessidade humana de variedade. Porque se eu estou aqui prestando atenção e o meu corpo, o meu mental, o meu condicionamento psicológico me cobra a variedade,
para fugir da monotonia, que a segurança é importante, mas até certo ponto, então eu não consigo ficar em paz. Com a atenção plena no que eu estou fazendo, no que eu decidi fazer. Eu vou fazer outra coisa? Eu paro de fazer isso. Pois não. Faço outra coisa. Eu estou ali. O espírito está encarnado. Não é o corpo que tem o espírito, que não sabe onde está, o que está fazendo, que vai ser isso depois que morrer, não sei, tenho, não tenho, fica meio naquela dúvida. Eu sei que eu sou um corpo. E aí a hora que morrer a gente vê. Essa é uma vida que não proporciona paz de espírito. E é uma escolha. E é simples. Não é complicado. E requer exercício diário, treinamento. Mas como você ia treinar se não soubesse que é assim e que vivemos de automatismos? Então, graças a Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu não sou, e daí? Tudo que o outro é, tudo que o outro não é, tudo que ele defende, que vai contra os meus valores, e daí? Tudo isso tem data para acabar. Ah, tem. Se você se identifica com isso, a hora que isso afunda, tu afunda junto. Se a vida é uma preparação para essa viagem de retorno a casa, por que não estarmos preparados quando o dia chegar? Porque aqui fazemos isso. Se vamos ao mercado, se vamos à escola, existe um planejamento prévio para que tenhamos os recursos necessários no caminho enquanto estejamos lá. Eu possa estar bem. Não depende de ninguém. Nem do que fazem, nem do que não fazem. Nem do que acontece, nem do que não acontece. Se você é um espírito encarnado. Se é um ser humano que tem espírito, e aí importa. Aí dói. Aí você não quer. Aí você acha que é você que consegue definir o jeito que a realidade vai ser. Você não entende que é uma prova para tirar a tua paz, para provar a você que é esse tipo de ambiente que lhe define. Porque se eu fico num ambiente que tira a minha paz, é porque tem algo de mim que aquilo alcança, então eu vibro naquela frequência. E não tem saída, porque não é uma prisão. É uma escola. Enfim. Primeiro exercício entronizado, praticado, vai dar acesso a muita coisa que o mundo não pode nos dar. Segundo exercício, conhecendo a si próprio e o propósito da encarnação, por que você acha que
acumulando dinheiro e tendo um certo status ou conquistando uma certa condição pré-determinada, seja financeira, emocional, psicológica, vai trazer plenitude? Não vai. Porque quanto mais eu me defino a partir dos agregados, dos 5 agregados do Buda, e quanto mais eu me defino através das necessidades humanas, mais identificado com o universo material eu estou, e menos livre das amarras da personalidade. Portanto, acessível a todas as vicissitudes da existência corporal e o sofrimento que é intrínseco dessa realidade, por causa da impermanência, da insatisfação e da insubstancialidade dessa realidade. Eu vou recitar um poema para vocês, da Joana de Ângeles, psicografado pela freira, pela mediunidade do Divaldo Franco. A saber que o diálogo com os espíritos não esposa nem essa nem aquela religião, transita no meio de todas, com muito respeito e observando os seus respectivos valores de harmonia e de paz e de respeito. E esse poema tem muito a somar dentro do contexto daquilo que foi apresentado hoje no nosso estudo. Chama-se Paciência em Ti. Enquanto você ouve, exercite-se. Exercite-se. Que o seu corpo só faça aquilo que você quer. Nada mais. Que o externo e os eventos não exijam teu foco, e quando exigirem, tenham só aquilo que você quer direcionar a eles. E que quando a tua mente julgar, você diz: julga tu, eu não julgo. Eu não vou me sentir contrariado a respeito do que está acontecendo. Porque se acontece é porque tem um propósito. E se tem um propósito, é útil. Se não for para mim, é para alguém. Então deixa acontecer. A minha responsabilidade perante ao mundo é fazer o meu melhor. Não cobrar dos outros enquanto eu mesmo não faço. E aí você coloca ela no lugar dela e você prova para ela, no lugar de ela provar para Deus que tu merece ficar nessa frequência vibratória, porque você se identifica com isso, você interage com isso, é onde você se sente mais à vontade. Em vez de ela provar isso, escrever isso ali na tua frequência vibratória, na vibração do teu espírito, você não tem essa marca, que pode ser indelével. E você fica em paz. E mais um dia de treinamento e vitória sobre si próprio, você conquista. Então, ouça o teu presente e viva no agora, sabendo que o que pode esse mundo dar ao espírito
Ele pode dar muito ao Jefferson. A encarnação não é o espírito que eu sou. Agora, o espírito que eu sou pode dar muito a essa realidade, permitindo se tornar um médium, um veículo por onde a providência divina executa tudo aquilo que tiver determinado para acontecer. Quem fez não fui eu, então não tem por que eu querer crédito ou mérito em cima daquilo. E nem elogio. Ou eu estou vivo aqui porque eu estou criando essas condições. Eu não faço nem ideia como o meu espírito consegue ficar no corpo. A minha ciência é pensa numa coisa muito profundamente exígua. Pensou? Multiplica por 1000. É a minha ciência para manter o meu corpo vivo. Então, tudo o que acontece não somos nós que fazemos. Que crédito que a gente pode ter em cima disso? Nenhum. Ah, eu construí um nome para minha religião. O outro não pode. Você? O que você fez? E quando a gente ama, aquele amor vivifica a nossa existência. Porque o nosso espírito se permite, a maior parte do tempo, ser sentido pela nossa personalidade. Daí essa alegria íntima, misturada com paz. Que podemos sentir. Então, a gente não faz nada. A gente não faz nada. Ninguém faz nada pra gente. Então, vou cobrar de você. Você não me faz, você não tem condição nenhuma de fazer alguma coisa. Você pode intermediar alguma coisa. E a partir do momento que você faz esse meio de campo, aquela energia passa por você, se for veículo de uma vibração densa, aquela densidade passando por si, estraga com a sua organização orgânica. E dessa forma te compromete. Então você já se fez uma maldade, já é o próprio peso, e eu ainda vou ficar mal com você? É desproporcional. É crueldade. É crueldade. Que quando sair de mim, também vai me fazer mal. Sobretudo quando a gente se define como ser humano, que tem um espírito, e não o contrário. Vê como são coisas muito simples, sedentos de tudo que tem nesse mundo. Atenção, carinho, amor das pessoas, reconhecimento. Segurança, diversidade, querendo aprender, querendo contribuir.
para que a nossa personalidade viva dentro de uma zona de conforto, para que ela possa dizer: eu existo, penso, logo existo. Do Descartes. Não. Penso, logo estou preso nos 5 agregados. Se ao pensamento me apego, se o pensamento me define. E quando eu digo penso, logo existo, o pensamento está me definindo. E esse definir do pensamento faz com que eu, dando a força ao externo e a capacidade ao externo da minha plenitude, vivo nessa dependência. Temos que existir na mesma frequência vibratória. Sou um ser humanizado que precisa e só pode existir onde estiverem atuando, os 5 agregados. Como eu disse. Tá bom? Fique em paz. Pratica isso. Vai se preocupar com o quê? Faça o seu melhor diariamente. Porque... E quando não fizer, se perdoe. Amanhã você faz o seu melhor. Quando não fizer, se perdoe. Amanhã você faz o seu melhor. Sem depender que fazer ou não fazer o seu melhor é necessário, ou que aquilo que você faz define quem você é, e não o teu espírito. Paciência em ti. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima, que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia a calma, pois quem seja o homem saber o que lhe está destinado e como lográ-lo, respeita o tempo, aplicando-o com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Em todas as circunstâncias, comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem às leis da causalidade, assim submetendo-se-lhes, sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos, negativos. Desencadeada a ação, advirão os resultados, conforme o tipo de movimento desenvolvido. Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera o teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos.
forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente. Conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te aflijas, nem te apresses. Sem tardança, porém com paciência, atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência conquistarás tudo, após te haveres conquistado a ti mesmo, para o bem e para a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Nunca se esqueça, assim como disse o Pai João das Cachoeiras, no diálogo com os Espíritos, a maior surpresa ao chegar aqui, no mundo espiritual, é descobrir que você vai viver das próprias vibrações. Quanto mais você é o espírito imortal, menos dificuldade vai ter. Quando a tua realidade for definida por aquilo que emanar do teu íntimo em forma de vibrações que lhe definem. Muito obrigado. O diálogo com os espíritos hoje já alcançou mais de 20 milhões de pessoas, graças a Deus. E já temos mais de 650 horas de trabalho em menos de 5 anos, graças a Deus. Meu nome é Jefferson Viscardi. Graças a Deus. Tchau, muito obrigado. E que a paz esteja conosco.